Olá, gente. Meu nome é Leandra e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu sofri há 12 anos com a costocondrite e foi um período complicado porque... Complicado é pouco, né? Foi um período muito difícil na minha vida porque a gente pensa muitas coisas ruins. E hoje eu quero contar como foi esse processo para mim, né? Muito difícil realmente durante esses anos, mas realmente com o intuito de deixar, sabe, você que está aí do outro lado da tela realmente ciente e, tipo assim, do que é a costocondrite. Bom, há 12 anos atrás, a costocondrite eu acho que nem tinha muitos casos, nem era tão reconhecido. Poderia realmente os médicos conhecerem, saberem o que era, mas por não ter muitos casos, realmente não era algo pelo qual talvez eles considerassem em um diagnóstico, né? E foi realmente um tempo difícil, porque eu passei pelo clínico, o clínico me encaminhou por cardiologista, o cardiologista pediu o eletrocardiograma e descartou o coração. Só que quando ele apalpou as minhas articulações, as junções das minhas articulações na costela, ele notou que havia uma inflamação e esse foi o meu diagnóstico, uma inflamação na costela, e me deu um remédio, um anti-inflamatório. Tomei um anti-inflamatório, só que não resolveu. Então eu precisei voltar novamente ao clínico, porque por mais que as dores não eram tão agressivas como antes, né, porque eu sentia dores como facadas no peito, por mais que não fossem tão agressivas, eu ainda sentia nessa região um incômodo muito grande. Só que eu não sabia o que era costocondrite. E eu creio que aquele médico também não. E o que aconteceu? Ele, notando que minha respiração estava alterada, que eu tinha passado por um processo de estresse pós-traumático, uma situação que passei na minha infância, ele me medicou, me receitou um calmante, tarja preta, mas só que na época, né, eu muito nova ainda, mesmo falei, minha filha, não toma, porque você pode criar um caso de dependência, pode trazer, alguns maus para você, entendeu, para o seu cérebro, você ainda está numa fase de estudo ainda, ora a Deus, pede a Deus para te dar força, como ele disse, pode ser emocional, entendeu, então isso vai passar, e foi justamente o que eu fiz, gente, eu acreditei no que ele disse, eu até achei que era realmente emocional, e o que aconteceu? Eu aprendi a lidar com aquela dor, eu realmente aprendi a suportar ela, né, já que era emocional, só que eu estava bem, eu já não tinha mais ansiedade, não estava passando por nenhuma situação difícil, eu fui crescendo, amadurecendo, trabalhando, estudando, fazendo estágio, carregando uma dor, sabe, nas costas, tendo que lidar com constantes inflamações o tempo todo. Só que, há uns 9 anos atrás, eu piorei pra caramba mesmo, e eu já não estava mais satisfeita com aquele diagnóstico de dor emocional, até porque eu estava mal, eu entrava em inflamações na costela e saía, então, tipo assim, quando eu estava muito ruim, eu tomava remédio, mas não resolvia, né, e eu cheguei a tomar na época, assim, tentava esses remédios da vida, de pirona, semóide pra dor, mas eu não fazia efeito nenhum, entendeu, e eu não podia ficar toda hora tomando anti-inflamatório, e só que durante aquele período, eu acabei por me incomodar com aquilo, porque eu já não estava bem, eu estava ficando, sabe, bem pior nas minhas emoções, vamos dizer assim, eu estava muito cansada, porque quem é que aguenta, né, você tendo que gerenciar muita coisa, eu tinha passado, fiz o vestibular, passei por faculdade também, então eu já estava entrando em um quadro de ansiedade que é normal para qualquer acadêmico que trabalha também, só que o meu físico já não estava suportando. Eu já estava indo dormir, acordando, isso já era algo comum. Infelizmente eu estava pior. Eu ia dormir sentindo dor, eu acordava sentindo dor, não tinha posição para me dormir. Respirar era realmente muito difícil, entendeu? Porque se a sua inflamação está na costela e você tem um órgão aqui dentro, chamado pulmão, que expande e se contrai, então imagine a sua costela aqui na frente, inflamada, entendeu? E sendo empurrada. Realmente respirar se tornou uma tortura, então viver, entendeu, realmente estava se tornando difícil. Tanto é bem que o quadro meu de ansiedade já não era mais por conta bem da condição da inflamação. A inflamação que estava me gerando realmente mais ansiedade e mais dor, né? Não era somente o que eu estava passando, o que estava condicionando, já estava, porque antes de eu entrar para a faculdade eu já tinha as inflamações. Então elas só pioraram, né? Então
eu notei que eu realmente precisava, sabe, não me conformar somente com aquele diagnóstico e procurar uma cura. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei, eu encontrei falando sobre a costocondrite, mas eu falava assim, não deve ser, porque, gente, só dura 3 meses, 6 meses, segundo esses artigos. E eu já estava carregando aquilo há anos, entendeu? Então, eu falei assim, não pode. Mas ainda assim, o que eu fiz? Procurei um ortopedista, né? E o ortopedista, quando eu cheguei lá, me diagnosticou com escoliose. Realmente, nem colocou a mão em mim, como o cardiologista fez, para ver o que é onde que doía e tal, só pediu para mim, né, me inclinar, viu que o ombro estava mais largo que o outro, falou, olha, o seu caso é escoliose, provavelmente, ó, toma aqui injeções de citoneural, umas 3 doses que eu tive que tomar, 3 dias, vai fazer fisioterapia para corrigir isso aí e faz o raio-x, só para a gente confirmar que você tem escoliose. Gente, eu fiz o raio-x, eu tomei as injeções que não resolveram nada. Eu fiz, não cheguei a fazer fisioterapia na época, porque eu tinha começado a faculdade, então eu estava trabalhando e fazendo faculdade, então não tinha como fazer uma fisioterapia. Mas aquilo também não me convenceu de que eu tinha escoliose, porque apesar de eu andar às vezes um pouquinho emborcada, eu não sentia dores tão absurdas para achar que era realmente um desvio na coluna. Mas era na costela, não tinha a ver com a coluna, mas hoje eu sei que tem a ver com a coluna também. Mas enfim, resumindo, eu tentei voltar com o raio-x, entendeu, bem pro ortopedista, só que ele estava, acho que na primeira vez ele estava de férias, na segunda ele pegou uma licença e depois eu não consegui mais. Acho que teve uma terceira situação que eu não consegui encontrar com ele para resolver e levar o exame. O exame já tinha levado tempo, porque você sabe como é que é sujo, né, gente? Demora muito tempo para você conseguir marcar. Então eu já estava cansado, saturado daquilo. Então eu falei, vou deixar isso aí, vou deixar o exame quieto. Não, exame não, vou deixar aqui quietinho aqui, já tomei a injeção que vi que não fez efeito, já sei que provavelmente não é isso. Só que eu já estava incomodada, porque eu já não estava, tipo assim, eu já estava tipo assim, recebendo o segundo diagnóstico errado. Então, tipo assim, primeiro foi emocional, o segundo era a escoliose que eu não tinha, né? Por que eu não tinha, gente? Por que eu não tinha? Porque chegou um tempo, fiquei curiosa, né? Como qualquer outra pessoa, eu peguei o meu raio-x e abri. Não recomendo, né? Quem tem que fazer isso é o seu médico, realmente estou errada nisso. Mas é porque eu tentei 3 vezes encontrar com o ortopedista e eu não consegui, e eu já estava cansada daquilo, eu já sabia, suspeitava que eu não tinha também escoliose. Abri o raio-x, como qualquer pessoa, gente. Se a escoliose é um S na sua coluna, é óbvio que você olhando e vendo que a sua coluna está reta, você consegue ver que você não tem escoliose. Justamente, eu já suspeitava, abri, vi que minha coluna estava retinha. Falei, encontrei um acadêmico que eu conheço, muitos acadêmicos de medicina, e tipo assim, olha, dá uma olhadinha aqui no raio-x e tal, olha, eu acho que não tem nenhuma escoliose aqui não, né? A pessoa olhou, não tem nenhuma escoliose, tem uma leve erosãozinha nessa região aqui bem da junção, mas nada relacionado à sua coluna, tá? Gente, a partir disso, o que eu fiz? Eu pesquisei, entendeu? Eu já não estava bem, né? Eu tive que trancar minha faculdade, porque eu estava, tipo assim, eu tinha perdido também um familiar meu, 2 familiares, no mesmo dia do meu aniversário. Então o que eu fiz? Eu já não estava muito bem de saúde, aí culminou a questão emocional, tranquei minha faculdade e resolvi me tratar, realmente pesquisar sobre isso. E foi assim que eu encontrei um vídeo aqui no YouTube sobre costocondrite, entendeu? Mas esse vídeo foi diferente, porque o doutor Juliano Pimentel, ele deixou bem claro que o paciente dele estava há anos sofrendo disso também. Aí eu falei, peraí, se tem pessoas que também sofrem disso há anos, eu não sou a única. Então eu vou também no osteopata, porque o Juliano, ele indicou um osteopata no final do vídeo. Então eu realmente aproveitei esse período que eu tranquei a faculdade, e fui, pesquisei, né, obviamente pesquisei primeiro na minha cidade. Eu encontrei o osteopata Carlos, né, que está há muitos anos trabalhando, atuando aqui na minha cidade, né, e ele realmente já está acostumado a tratar muitos casos. E na verdade eu fui o primeiro caso, gente, de costocondrite que ele tratou. Mas ele foi, sabe, de um cuidado tão grande por mim, entendeu? Sabe, coisas que eu não tinha encontrado ao longo dos 12 anos, ali naquela sessão eu encontrei. Encontrei um profissional que não me prometeu realmente uma cura, ele foi muito transparente mesmo. Ele falou, olha, o nosso meio de trabalhar, a nossa osteopatia, não é algo tipo assim, você está sentindo dor, eu vou ali, vou mexer ali, vou manipular ali, vou resolver. Não, ele trabalha com o corpo todo, ajustando o corpo todo, para que talvez, nessa questão bem de algum desajuste em alguma parte do corpo, aquele problema que está ali se resolva.
Porque muitas vezes a gente está com problema no pé, como eu descobri lá que eu tinha uma torção no pé e estava me gerando dor na coluna, entendeu? Que eu não sabia, entendeu? Mas como ele ajustou lá, comecei a andar melhor, entendeu? Eu tive melhor postura. Mas voltando à questão da costeocondrite, ele realmente cuidou muito bem de mim, entendeu? Ele realmente soube me tratar, primeiramente humanamente falando, em me ouvir, em não me descredibilizar, e não em se apressar, entendeu? Ele realmente foi muito transparente, sabe, da forma como ele iria trabalhar. E foi assim. Eu fiz, gente, acho que umas 6 sessões, que acho que foi o período que eu tava que eu tranquei a minha faculdade, e eu fazia, gente, uma sessão por cada mês, porque eu vou ser sincera, não é barato. É um valor um pouco salgado para pessoas, né, que não tem a renda muito alta. Eu só podia fazer uma sessão pelo valor, uma sessão no mês. E, gente, nos primeiros meses, acho que nos 2, 3 primeiros meses, eu não via resultado nenhum, sério. Eu sentia muita dor, na verdade saía já pior às vezes a forma como eu chegava. Mas, tipo assim, aos poucos, eu precisei realmente de um acompanhamento. Eu vi que era mais na mente, na questão, tipo assim, realmente de cura, também psicológica, que somente física. Porque ao longo de 12 anos eu realmente fiquei muito mal, entendeu? Eu já estava, tipo assim, saturada, já fiquei sem esperança, já tinha, tipo assim, entrava em tristeza profunda. Durante bem esse processo de osteopatia, né, de sessões, a minha psicóloga, a irmã Maura, né, que agora está até aposentada, ela realmente me ajudou, entendeu, a gerenciar a memória da dor. Porque como eu estava muitos anos sentindo, né, essas inflamações, e quando eu realmente comecei a fazer as sessões, eu não conseguia ver resultado. Só que, gente, para algumas pessoas, no meu caso, a minha costeocondrite foi pelo estresse pós-traumático, mas existem vários outros problemas, outras situações que desencadeiam. No meu caso, por ter sido estresse pós-traumático, a minha respiração por conta do sofrimento e chorar e tal, isso tudo posteriorizou a minha coluna aqui e por isso ela empurrava a minha costela para frente aqui, né, no encontro aqui bem com o externo, que causava essa inflamação. Vocês entendem? Então, o que aconteceu? O osteopata, como ele trabalhou? Ele ajustou várias partes do meu corpo. Foi o pé, foi o quadril, foi o braço, o pescoço. Só que na parte quando ele chegou na parte daqui da coluna, bem da costela, gente, ele ajustou, ele encontrou, ele viu que aqui atrás estava posteriorizado, ele ajustou aqui, ele depois, acho que foi nas penúltimas sessões, ele começou a trabalhar realmente no meu externo, e quando ele viu que estava realmente desalinhado, entendeu? Uma parte aqui estava mais alto que a outra, a minha costela, que também era mais alta que a outra, ele também posicionou no lugar. Entendeu? Então, é um processo, tipo assim, na hora, assim, gente, pra verdade, não dói, você não sente muito quando ele vai fazendo o processo, você sente um pouco depois, ficava muito ruim depois das sessões. Mas, tipo, gente, teve resultado, realmente, eu não sinto mais dores, como eu melhorei realmente 90%, entendeu? Os 10%, gente, é só uma coceira que eu realmente tenho aqui, na junção aqui, mas isso foi provavelmente por sequela, por conta das inflamações, mas é uma coceirinha, tipo assim, que não pode dizer que não incomoda. Incomoda, mas assim, isso é muito pouco comparado com o que eu passei há anos atrás, entendeu? E eu acho que isso não está ligado à questão da osteopatia, algo de eu procurar um reumatologista, porque como foi consequência bem da inflamação, né? Mas enfim, voltando à questão da costela, ele terminou de ajustar, a minha psicóloga me ajudou a gerenciar a memória da dor e eu realmente consegui ver a minha cura, entendeu? Sabe, senti-la e realmente, né, receber que eu realmente estava curada, sabe? Perceber, sentir, entendeu? Porque é importante, gente, a gente tratar o físico e também tratar a nossa mente, tá? É essencial para a gente ter uma boa recuperação. Então, qual a minha intenção com esse vídeo? Compartilhar com vocês e dizer que a costeocondrite, ela sim tem cura, entendeu? Outra coisa, para algumas pessoas não tem, infelizmente, às vezes você vai ficar por anos com ela, mas a verdade, gente, é que a gente não pode desistir. Não pode desistir. Eu já me considero curada, porque apesar de volta e meia eu sentir alguma coisa, eu falo assim, cara, eu posso ir lá no osteopata, eu sei que é a minha coluna que está posteriorizando, então eu já sei qual é a causa disso,
sabe? Eu acho que o mais angustiante na época que eu sofria muito era não saber o que eu tinha, porque eu não tinha diagnóstico. Tipo assim, é não saber qual tratamento fazer, entendeu? E hoje a gente tem bem, a gente sabe qual médico a gente pode ir para resolver, a gente sabe bem o que causa, o que desencadeia, a gente sabe também que não dura somente alguns meses, isso dura por anos, a gente sabe a importância de ter realmente um psicólogo acompanhando a gente durante todo esse processo, entendeu? E às vezes, tipo assim, isso é essencial, a compreensão dos nossos parentes, entendeu? Durante esse processo, porque a gente é uma ferida que ninguém vê, entendeu? Ela sangra aqui dentro, entendeu? Tipo assim, só a gente que sabe. Então a gente sabe ser muito consciente do que, sabe, não desmerecer o que a gente está sentindo e, tipo assim, não sentir desmerecer se outras pessoas nos desmerecer por estarmos nessa condição, porque ninguém vê. Entendeu? Então, sabe, não desistam, sabe? Essa mensagem que eu quero trazer pra vocês. Não desistam da cura de vocês, sabe? Não desanimem, não percam a fé, não percam a esperança. Vocês vão melhorar sim, vocês vão encontrar a cura de vocês sim, e que essa dor também não é para sempre, assim como eu achei que era. E hoje eu quero trazer essa palavra, sabe, de ânimo, de fé para você, de esperança. Sabe? Porque se eu suportei 12 anos, pode ter certeza que tem mais gente, pode estar mais anos que eu, mas que realmente vão encontrar a cura também, assim como eu encontrei. Então, gente, não importa qual foi a causa, entendeu? Não importa por quantos médicos, passe mesmo, gente, passe por quantos médicos for necessário para descartar o máximo possível. Porque eu só consegui realmente encontrar o meu osteopata, entendeu? Porque eu realmente fui descartando outras coisas. Recebi diagnóstico errado? Recebi. Mas eu consegui descartar um monte de coisa. Porque para algumas pessoas a costochondrite pode ter outra causa. E aí? Pode ser um derrame preural, entendeu? Pode ser por conta da fibromialgia, né? Que é um outro problema. Pode ser por uma série de fatores. Então, fazer os exames é importante. E, tipo assim, não abrir os exames também é importante. Entendeu? Entrega ao seu médico, entendeu? E tipo assim, não perder a fé, cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, entendeu? Saber o que acontece com você, entender bem que não é culpa sua, não se chama muito culpado, porque às vezes a gente quer ficar bem, às vezes a gente não consegue. Por isso que a gente precisa de um profissional. Graças a Deus eu tive Deus comigo, tive a minha família, tive um bom osteopata, tive uma boa psicóloga. Então não desistam de vocês, não desistam de encontrar a cura de vocês. Curtam, podem comentar bem aqui também, porque assim vai chegar mais pessoas que, assim como eu, sofreram pela mesma enfermidade e que precisam realmente dessa palavra.